Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Steak Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos dessa quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026, data onde teremos a última rodada da fase de Liga da Champions League e também a primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Olha aí, teremos esse ano um Campeonato Brasileiro diferente aí, pegando praticamente o ano inteiro de calendário, tá? Então, são muitos jogos. Para eu conseguir falar de todos eles, a gente vai fazer bem rápido esse vídeo aqui. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, clica no like aqui para fortalecer o nosso vídeo e comenta aqui nos comentários quais jogos você entende que terão as melhores oportunidades, que eu quero saber também, beleza? Ajuda a gente a fazer com que esse conteúdo chegue no número maior de pessoas, beleza? Vamos seguir aqui então. Começando pelos jogos da Champions League, a gente tem basicamente todos os jogos no mesmo horário, às 17 horas. Obviamente você não vai fazer todos os jogos, não vai ter como acompanhar todos eles, então a gente vai falar deles e eu vou deixar aqui registrados quais os jogos que eu pretendo dar mais atenção, ok? Primeiro jogo temos Ajax e Olympiacos. Esse aqui é um jogo que chama atenção mais por parte da equipe grega. Se a gente pegar aqui a tabela da competição, o Olympiacos é o 24º, hoje ele é o último time aqui dessa zona que joga playoff, tá? Então precisa vencer aqui a equipe do Olympiacos para se garantir nessa zona de classificação para os playoffs. Só depende dele, precisa vencer a equipe do Ajax, que não fez uma boa campanha, mas venceu nas últimas duas, tá? O Ajax venceu por 4-2 o Karabag e na última rodada venceu por 2-1 o Villarreal. Já a equipe do Olympiacos venceu nas últimas rodadas o Kairat por 1-0 e na última rodada venceu o Bayer Leverkusen por 2-0. Então, o Olympiacos vencendo esse jogo, ele pode se manter aqui nessa zona de classificação e jogar o playoff da Champions League. Então, pode ser um jogo interessante para a gente acompanhar o time grego aqui tentando a sua classificação. O Ajax já não briga por mais nada. Na sequência, temos Arsenal e Kairat. O Arsenal joga valendo a primeira colocação aqui, né? O Bayern tá com 18 pontos e a gente tem o Bayern com 6 vitórias e uma derrota. Já a equipe do Arsenal, 7 vitórias em 7 partidas. Então o Arsenal aqui tem a condição de fazer melhor campanha, né, do que o Bayern. Então um empate aqui do Arsenal já garante ele na primeira colocação no geral, o que faz com que o Arsenal dispute todos os jogos na sequência com base nessa campanha. Então a campanha aqui das equipes, quanto melhor a colocação do time nessa primeira fase, mais fácil fica a vida pelo fato de poder decidir todos os jogos dentro da sua casa no restante da competição nas fases eliminatórias. Até o 8º colocado aqui, o time pega aí a fase diretamente na oitavas de final, não precisa jogar essa fase de playoffs, tá? Pegando aqui o Kairat, ele tá lá na lanterna da competição, conseguiu somar apenas um ponto com um mísero empate aqui contra o Pafos, né? Lá nos primeiros jogos, então a equipe do Kairat já não tem mais nada o que fazer, a gente pode acompanhar esse jogo aqui para uma provável goleada, inclusive do Arsenal, tá? Mas acredito que o time não vai forçar tanto aqui, então a gente pode não ter o time jogando. Obviamente, eu acho que é muito difícil que a gente tenha o Arsenal jogando para esse 1-0-4 aqui, tá? Então esse é um jogo que eu já deixaria de lado, porque tem outros jogos mais interessantes aqui do ponto de vista de decisão, tá? Um deles é esse aqui, ó, Mônaco e Juventus. Se a gente pegar aqui na tabela, a Juventus 15ª colocada e o Mônaco 21º colocado, tá? O Mônaco com 9 pontos, então aqui, caso não consiga vencer esse jogo, o Mônaco pode ser ultrapassado por essas equipes que estão aqui atrás e perder a sua vaga nos playoffs da competição. Perdão, então o Mônaco precisa pelo menos pontuar aqui para manter as suas chances de se classificar para a próxima fase da competição. Já a Juventus, com 12 pontos, pode ainda sonhar em alcançar aqui essa fase de oitavas de final direto, tá? Pode ainda sonhar com essa vaga de G8 aqui. Então a Juventus, que tem 12 pontos, pode ir a 15. Com 15 pontos, dependendo de resultados paralelos aqui, ela poderia ingressar
nessa região do G8 aqui. Obviamente teria que torcer, teria que secar, na verdade, muitas equipes aqui à sua frente para poder garantir essa condição, né? Então, acredito que a Juventus, mesmo jogando fora de casa, vai tentar fazer a sua parte aqui, vencer esse jogo para se manter com possibilidades de classificar direto para a próxima fase de oitavas de final, ao invés de ter que jogar um playoff, que a gente sabe vai ser muito equilibrado esses jogos de playoff aqui também, tá? Então, a equipe do Mônaco briga para poder ficar entre os times que vão para o playoff, e a Juventus ainda sonha com uma vaga direta no G8. Então, esse jogo aqui vale bastante, tá? É um jogo que eu acredito que pode ser interessante a gente trabalhar. Leia ao Mônaco, por quê? Porque o histórico recente do Mônaco aqui, a gente tem um time que perdeu na última rodada de 6-1 para o Real Madrid, né? Veio bem instável aqui, e a Juventus que vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas na Champions League, jogando muito bem aqui, mesmo quando joga fora de casa, faz bons jogos a equipe italiana, tá? Então, podemos imaginar aqui um lei ao Mônaco, ou então um over 2,5 gols aqui, com odd acima de 1,75, a gente vai pegar lá no Bolsa de Aposta essa odd aqui de 2,5 no jogo do Mônaco e Juventus, ok? Em frente a gente tem Atlético Bilbao e Sporting, pegando aqui a tabela da competição, o Sporting em 10º lugar com 13 pontos, sonha ainda também em ficar entre os 8, uma vitória pode ajudar bastante nessa ambição do time, porém vai pegar o Atlético de Bilbao lá na Espanha, onde o Bilbao é muito forte e onde o Bilbao pode sim jogar para conseguir manter essa sua vaga aqui entre os times que jogam playoff também, tá? O Bilbao que tem 8 pontos aqui, venceu na última rodada contra a Atalanta de 3-2, jogando fora de casa, e dentro de casa, como eu falei, é um time muito forte. Se a gente pegar as escalações aqui, a gente vai ver que tem jogadores importantes retornando aqui à equipe do Bilbao. Destaque para o Nico Williams, que é talvez o principal jogador do setor ofensivo dessa equipe espanhola aqui. Então a gente pode ter o Bilbao sim fazendo um bom jogo dentro de casa, atrapalhando bastante a vida do Sporting, que é um bom time. Acredito que o Sporting pode sim ainda jogar os playoffs, mas precisaria pelo menos empatar esse jogo aqui para seguir com boas chances, tá? Eu acho que esse aqui pode ser um jogo para ambas as equipes marcam. Vamos pegar aqui as odds para a gente ver. O ambas marcam nesse jogo tá pagando 1,62, tá? Também acho que pode ser um jogo bom para over, mas o ambas marcam é um mercado que me chama muita atenção, principalmente pré-jogo nessa partida aqui, ok? Seguindo adiante, a gente tem Atlético de Madrid e Bodo Glimt da Noruega. Pegando aqui a tabela da competição, o Atlético de Madrid 12º com 13 pontos, tá numa situação parecida com a do Sporting, né? Precisa vencer e secar alguns adversários aqui para tentar chegar nessa condição de G8 aqui. Vai enfrentar o Bodo Glimt, que é uma equipe que, embora não esteja bem, não esteja tão bem ainda na tabela, ainda sonha com a possibilidade de ingressar nesse grupo aqui que jogaria um playoff, tá? O Bodo Glimt que venceu na última rodada por 3-1 a equipe do Manchester City, um excelente resultado do Bodo Glimt aqui, né? Então, se vencer pode ir a 9 pontos, fica numa pontuação que hoje entraria aqui nesse grupo dos 24 colocados até o 24º que jogaria playoff, tá? Precisa também vencer e secar alguns concorrentes aqui para conseguir essa condição. Mesmo jogando fora de casa, eu acredito que a equipe do Bodo Glimt vai para cima. É uma equipe que não tem medo de se expor defensivamente. Fez um bom jogo contra o City, ou seja, chega motivado aqui para essa decisão contra o Atlético de Madrid. Então a gente deve ter sim o Atlético de Madrid favorito e sendo superior dentro de casa. Porém, o Bodo Glimt não vai vender barato essa partida aqui. Acredito que o time norueguês vai para cima. A gente pode ter aqui também um jogo com muita pinta de over goals, tá? O mercado tá colocando preço muito amassado para over aqui nesse jogo, tá? Então talvez o back ao Atlético de Madrid seja a melhor oportunidade para essa partida. Mesmo assim, ó, se a gente pegar aqui o over 2,5, tá mais baixo do que o back ao Atlético, tá? Então vale a pena a gente ficar de olho aqui na possibilidade do time da casa vencer esse jogo, porém acredito sim que vai ser um jogo bem movimentado esse aqui, ok? Seguindo adiante, a gente tem Barcelona e Copenhague. Barcelona 1,14 dentro de casa, hein? Se a gente pegar a tabela do campeonato aqui, o Barcelona tá na 9ª colocação, ou seja, tá no limite aqui
para tentar entrar nesse G8. Então, muito provavelmente o Barcelona vai com tudo aqui para tentar vencer esse jogo contra o Copenhague, que está na 26ª colocação, ou seja, o Copenhague tem chance ainda de jogar playoff, precisaria vencer esse jogo aqui do Barcelona, né? No entanto, a equipe do Barcelona vem numa sequência muito interessante, se a gente pegar aqui, pegando só Champions League, tá? Vem de 2 vitórias seguidas aqui, bateu o Frankfurt por 2-1 e depois também o Slavia Praga por 4-2. Então o Barcelona, que tem aí muito provavelmente a volta do Lamine Yamal como titular, né? Lewandowski retornando aí à equipe também já há alguns jogos e jogando muito bem, assim como o Rafinha. Então esse trio ofensivo do Barcelona aqui, quando tá em campo, costuma render muito bem. Tem outros jogadores aqui que vêm fazendo grandes atuações, como o Fermín Lopes, como o Garcia, né, jogadores que vêm numa sequência muito interessante aqui pela equipe do Barcelona. Então dá pra gente imaginar que o Barcelona pode fazer sim um bom jogo aqui. Não tem o Ter Stegen, tá? No gol vai o Garcia, goleiro que vai ser titular na equipe do Barcelona, na vaga do Ter Stegen. Então a gente tem um goleiro suplente aqui que pode fazer a diferença, mas mesmo assim vejo o Barcelona bem favorito nesse jogo aqui, talvez inclusive para golear, tá? Minha sugestão para vocês seria um back a goleada do Barça por aqui. Depois temos Bayer Leverkusen e Villarreal. Bayer Leverkusen a 1,65 jogando dentro de casa, o Villarreal a 4,50, o Leverkusen na 20ª colocação. Aqui, esses times que estão ainda dentro desse segundo pelotão que jogaria playoffs aqui, tá? Tem muitos times com 8, com 9 pontos aqui, que se eles não ganharem os seus jogos, as equipes que estão fora dessa classificação aqui e que vão jogar para vencer suas partidas podem ultrapassar essas equipes aqui. Então é fundamental para esses times que quiserem se manter nessa fase de playoff que vençam seus jogos para poder jogar essa próxima fase. O Leverkusen perdeu na última partida para o Olympiacos por 2-0, né? E vai enfrentar aqui a equipe do Villarreal, que é vice-lanterna. Esse sim não tem mais nada o que jogar, então por isso o Leverkusen é bem mais favorito, porque aqui só a vitória do Leverkusen interessa. Talvez não seja um jogo tão interessante para a gente acompanhar, mas back ao Leverkusen é a única coisa que sobra para eu indicar a vocês aqui, tá? Temos aqui Benfica e Real Madrid. A equipe do Benfica na 29ª colocação com 6 pontos também está muito distante da possibilidade de jogar a fase de playoffs, tá? Tá uma situação parecida com a do Bodo Glimt aqui, né? Primeiro porque tá fora da zona de classificação, tem que jogar contra um time muito difícil e precisaria secar uma quantidade grande de adversários aqui para conseguir essa pontuação. Levando em conta que o Real Madrid com 15 pontos vai jogar para tentar ultrapassar pelo menos o Bayern aqui, ficar na 2ª colocação numa eventual fase mais decisiva lá na frente, poder mandar o confronto decisivo no seu estádio. Então ficar bem posicionado aqui na fase de liga é muito importante. Então o Real Madrid certamente vai tentar vencer esse jogo aqui contra a equipe do Benfica. Mesmo fora de casa, acredito que o Benfica não tem outra alternativa que não se expor muito aqui. Vai deixar jogo de contra-ataque para o Vinícius Júnior, para o Mbappé, para os jogadores rápidos aqui nessa equipe do Real Madrid. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de pegar alguma coisa a favor do time espanhol, tá? Na minha visão, back Real Madrid é uma boa entrada para esse jogo a 1,70, ok? Seguindo, nós temos Dortmund e Inter de Milão, para mim, um dos grandes jogos dessa tarde, tá? Numa tarde de muitos grandes jogos, esse aqui é um dos mais interessantes. A gente tem duas equipes aqui ainda com chance de chegar no G8 da competição. A Inter tem 12 pontos, o Dortmund tem 11, né? Tem várias equipes aqui no meio deles, aqui nesse caminho. No entanto, são dois times que têm feito uma campanha aqui que oscilou, já chegaram a estar lá na parte de cima da tabela. A Inter vem de 3 derrotas seguidas na Champions, olha só, perdeu para o Atlético de Madrid, depois perdeu para o Liverpool e na última rodada 3-1 para o Arsenal. Pegou, obviamente, adversários bem duros aqui, a Inter de Milão, e não conseguiu fazer grandes resultados. Já o Borussia Dortmund perdeu para o Tottenham lá na Inglaterra na última rodada, mas vinha numa sequência de altos e baixos aqui. As duas equipes disputam aqui para ver quem tem condição de melhorar sua pontuação. O Dortmund pode ir a 14, já ficaria aqui numa situação
mais complicada para chegar. A Inter com 12 pontos podendo ir a 15, fica numa situação um pouquinho mais tranquila se vencer o jogo. Provavelmente chega muito próximo de garantir a sua vaga aí na próxima fase, mas um empate provavelmente deixaria os dois de fora dessa fase dessa fase direta de oitavas de final, tá? Então eu imagino que pode ser um jogo muito interessante, de pura trocação aqui. Mercado de gols é o primeiro mercado que me chama a atenção. Odd de 1,73, não acho que tá ruim não, acho que tá um bom preço pra gente buscar um over 2,5 aqui. Então a minha primeira dica para esse jogo para vocês é mercado de over gols entre Dortmund e Inter de Milão, ok? Bruges e Olympique Marselha. A gente tem aqui o Marselha na 19ª colocação, com um empate, basicamente, acho que o Marselha se garante aqui nessa fase de playoffs, tá? Já o Bruges precisaria vencer o Marselha e torcer para alguns resultados paralelos aqui para poder chegar nessa fase de playoffs. Então o Bruges, que joga dentro da sua casa, tem mais necessidade da vitória aqui, né? O Marselha talvez com um empate seja o suficiente, então a gente deve ter o clube belga se jogando mais ao ataque, tentando mandar no jogo. Mesmo assim, o Marselha é levemente favorito a 2,50, o Bruges a 2,70. Por essa condição aqui, pelo fato de o Marselha daqui a pouco estar satisfeito com um empate nesse jogo aqui, eu iria trabalhar um lay ao time francês, o visitante nesse jogo, tá? Obviamente esse aqui é um jogo que demanda bastante atenção na leitura e com vários jogos no mesmo horário seria difícil a gente focar tanto num jogo com esse perfil aqui, tá? Então, talvez seja um jogo para a gente nem acompanhar e prestar atenção em outros jogos de equipes que a gente tem uma sequência maior aí acompanhando, tá? Frankfurt e Tottenham, outro jogo interessante aqui, a equipe do Tottenham tá na 5ª colocação, a equipe do Frankfurt tá lá na 33ª, não joga já por mais nada. O Tottenham, para se manter aqui nesse G8, precisa de um resultado também, acredito que o empate também já seja o suficiente para manter o Tottenham nessa disputa, mas como eu falei para vocês, quanto melhor a posição na tabela nessa fase aqui, mais vantagem o time tem para disputar na próxima fase. Então mesmo essas equipes que estão já meio que garantidas aí na próxima fase da competição, quanto melhor for a sua colocação aqui, mais vantagem elas vão ter nas fases seguintes da competição. Então eu imagino aqui que a gente tem o Tottenham favorito a 1,85, seja um bom back ao favorito mesmo fora de casa aqui. O Tottenham que na Premier League não vem jogando tão bem, mas na Champions League tá fazendo bons jogos, tá? Então vale a pena a gente ficar atento nesse Tottenham aqui para esse jogo contra o Frankfurt, ok? Seguindo adiante, então, a gente tem Liverpool e Qarabağ. A equipe do Liverpool dentro de casa, o Liverpool que também vem bem na competição aqui, embora lá na Premier League oscile, às vezes teve uma fase lá onde não conseguiu fazer bons jogos. Na Champions o Liverpool vem bem com 15 pontos também aqui, um empate já é mais que suficiente para o Liverpool se garantir. No entanto, vai brigar aqui porque com o eventual tropeço do Real Madrid que enfrenta o Benfica fora de casa, não é um jogo fácil, tá, para o Real Madrid. Se o Liverpool que vai pegar um adversário mais acessível, o Qarabağ tá lá o Qarabağ tá na 18ª colocação, tá? Existe a possibilidade aqui do Liverpool conseguir inclusive ultrapassar o Real Madrid aqui. Não sei se ultrapassa o Bayern, mas pode sim melhorar a sua condição na tabela, então o Liverpool deve jogar para vencer esse jogo. Acho que essa odd aqui tá um pouco amassada demais, tá? Essa odd do Liverpool poderia estar perto de 1,30 por aí, 1,28 por aí, mas ok, imagino que o Liverpool, pelo histórico que tem na Champions League, consiga cumprir esse favoritismo aqui e ganhe por 2 ou 3 gols de margem aqui contra essa equipe do Qarabağ, tá? Seguindo adiante, a gente tem Manchester City e Galatasaray. Aqui é um jogo mais interessante, porque o Manchester City na 11ª colocação com 13 pontos precisaria vencer o seu jogo, né? Torcer para alguns adversários aqui não conseguirem vencer ou não pontuarem aqui, para o City passar direto para a fase de oitavas de final nos 8 colocados ali, né? Já o Galatasaray com 10 pontos aqui, se fechar com 10 pontos, mesmo com 10 pontos, pode garantir a sua vaga
nos playoffs, tá? Mas como eu falei pra vocês, provável que o Galatasaray queira melhorar a sua pontuação aqui. Mesmo jogando fora de casa, tentando fazer um pontinho aqui, seria muito bom pro time turco. No entanto, essa odd do Manchester City aqui nos leva a gente a acreditar que o time vai fazer um jogo muito dominante contra a equipe do Galatasaray. Acredito que esse preço não poderia estar tão amassado para o City assim, mas entendo que sim, o dinheiro pesa bastante pro lado, principalmente das equipes inglesas, jogando dentro de casa contra outros times europeus aí. O dinheiro inglês é muito forte dentro do trading esportivo e puxa bastante para as equipes mais tradicionais aqui. O Manchester City, que é um recente campeão aí da Champions League, tem essa grife, tem a possibilidade de puxar bastante dinheiro aí pro seu lado, tá? Então a liquidez no mercado fica bastante pro lado da equipe da casa e tentar jogar contra isso naturalmente não é algo tão interessante assim. Então a gente vai tentar buscar situações aqui que possam trazer uma goleada do Manchester City. Não sei se o time vai se interessar, mas pela necessidade de pontuação aqui, é sim um favorito bem claro aqui pra gente, o Manchester City nesse jogo, ok? Seguindo adiante, a gente tem aqui Napoli e Chelsea. Outro grande jogo, o Napoli numa situação complicada, talvez não classifique, aqui está na 25ª colocação, né? Precisa pontuar para poder classificar, já o Chelsea na 8ª colocação precisa também dos pontos para se manter entre os 8 ali, já que equipes aqui como o City, como o Sporting, como o Barcelona, como o Atlético de Madrid estão fortes ainda na disputa por essa vaga, tá? Até a equipe da Juventus aqui com 12 pontos na 15ª colocação, todos esses têm chances de colar nesse G8 aqui, que o Chelsea é o último da fila no G8, tá? Então o Chelsea precisa necessariamente pontuar para poder classificar nessa região do campo. Jogar na Itália contra o Napoli, lá no estádio do Napoli, é muito complicado. Essa equipe do Napoli é uma equipe bem forte. A gente tem aqui o time do Napoli ainda com desfalques importantes. Não voltam ainda aqui o David Neres, não volta o De Bruyne, não volta o Politano, não volta o Anguissa, né? Então tem vários jogadores importantes aqui de fora, a equipe do Napoli. Isso pode ser um ponto positivo aqui, pode ser um ponto interessante para o Chelsea, né? O Chelsea que deve ter aqui o Enzo Fernandes, o Estevão, o Pedro Neto e o João Pedro como titulares no ataque, ainda sem o Cole Palmer, jogador importantíssimo nessa montagem da equipe do Chelsea, mas os desfalques do Chelsea não são tão importantes ou tão definitivos assim como são os desfalques na equipe do Napoli, tá? Então eu acho que aqui o Chelsea leva uma pequena vantagem. Gosto desse jogo aqui para over goals também, a linha do over 2,5 tá 1,80, os dois times querendo muito o resultado aqui, porque é importante para as duas equipes, né? Over 2,5 e ambas marcam, são os dois principais mercados aqui que eu vejo, tá? Possibilidades nesse jogo aqui, o 2,5 1,80 e ambas marcam a 1,67. Pafos e Slavia Praga vão pular esse jogo aqui, porque são duas equipes que já estão fora na competição, tá? Pegando aqui a tabela do campeonato, o Pafos é o 30º colocado, o Slavia é o 34º, eles estão muito distantes dessa pontuação aqui, o Pafos até, teoricamente, ainda teria chance aqui, teria que vencer e contar com muita gente perdendo seus jogos aqui, então é um pouco inviável, é um jogo que eu não pretendo acompanhar. PSG e Newcastle, opa, esse jogo aqui pra mim já é mais interessante, tá? O 6º e o 7º colocados aqui se enfrentando, 13 pontos pra cada um. O PSG jogando em casa leva vantagem, naturalmente, é o favorito, odd de 1,50. Vencendo poderia aqui ultrapassar Tottenham, Liverpool, até o Real Madrid ali. É possível do PSG ultrapassar se ele vencer o jogo. Naturalmente o mesmo vale pro Newcastle, que tem a mesma pontuação aqui, se ganhar pode chegar até a 3ª colocação aqui, contando com o resultado de derrota das outras equipes. No entanto, a gente tem aqui um confronto muito, muito parelho. Esses dois times aqui fizeram, ao longo dessa temporada, jogos muito interessantes. O PSG poderia estar numa melhor situação, perdeu para o Sporting na última rodada por 2-1, enquanto o Newcastle venceu por 3-0 o PSV da Holanda, né? Então agora esse confronto aqui, a gente pode ter sim a possibilidade de trabalhar um back ao PSG aqui, porque o time quando joga dentro de casa, principalmente na Champions League, tem um histórico muito atrativo aqui pra gente trabalhar a favor deles, tá? A PSG vem numa fase muito interessante, fica a dica aí pra vocês. PSV e Bayern de Munique, aqui a gente tem o time da Holanda, que está lá na 22ª colocação, perdeu as últimas duas aqui o PSV, perdeu na última rodada para o Newcastle por 3-2 e perdeu anteriormente para o Atlético de Madrid
por 3-2 também, tá? Então a equipe holandesa precisa agora somar pontos para se garantir na fase de playoffs. Já o Bayern, com 18 pontos, mira não perder a segunda colocação, né? Acho que o Bayern não tem condição de encostar aqui no Arsenal, não tem como passar a equipe inglesa aqui, o time do Bayern. Então, o que o Bayern pode fazer é jogar, somar pontos para não ser ultrapassado por nenhum outro time, não perder a segunda colocação, como eu falei, nas fases mais decisivas da competição. Pode ser importante ficar bem posicionado aqui nessa fase de liga da Champions League, tá? Então, aqui a gente tem o Bayern a 1,60, o Bayern que vem fazendo aqui jogos de extrema superioridade contra seus adversários na última partida, só que não goleou contra o San Giloise. Tinha vencido por 3-1 o Sporting, havia tido uma derrota para o Arsenal por 3-1, esse foi o único resultado ruim do Bayern aqui na competição até o momento. Venceu o PSG por 2-1, venceu o Bruges por 4-0, então a race do Bayern de Munique é muito, muito boa, tá? Então a gente tem aqui um time que a gente pode ficar posicionado a favor deles, mesmo jogando fora de casa, o time costuma corresponder, tá? Então eu não sugeriria outra coisa para vocês que não seja o back ao Bayern a 1,60 nesse jogo aqui, ok? Para fechar de Champions temos Union Saint-Gilloise e Atalanta. Aqui dois times com interesse. Na verdade o Saint-Gilloise aqui já não tem mais tanta possibilidade assim, tá lá embaixo na tabela também. Perdeu as últimas duas para o Bayern de Munique e para o Olympique de Marselha. Já a Atalanta na 13ª colocação. Pode ainda sonhar com chegar no G8 aqui, mas acredito que a prioridade da Atalanta seja sim fixar aí a sua condição nesse pelotão aqui que vai jogar a fase de playoffs, e os melhores colocados aqui do 9º até o 16º, se não me engano, eles vão jogar dentro da sua casa, tá? Então a gente tem aqui a possibilidade da Atalanta melhorar sua condição de pontuação aqui, quem sabe chegar beliscando um G8, mas muito provavelmente se consolidar aqui entre os times que vão jogar essa fase de playoff, mandando a decisão dentro da sua casa, tá? Então, isso é o que vale esse jogo para a Atalanta, 2,10 para o time italiano fora de casa. Acredito que seja um jogo que pode ser bom para gols também, tá? 1,67 o preço não é tão interessante, talvez um lei a Union Saint-Gilloise seja mais negócio nessa partida aqui. Fechou? Bom, encerramos então aqui a Champions League, muitos jogos, escolham aqui quais os jogos que vocês pretendem trabalhar, eu vou deixar aí uns 3 ou 4 que eu pretendo acompanhar mais de perto. Me sigam lá no Telegram e me sigam no Instagram, que por lá eu vou comentar mais os jogos que eu for fazer de fato, tá? Que eu estiver prestando mais atenção nesse horário, porque são todos jogos no mesmo horário às 17, ok? Agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Antes disso eu queria fazer aqui uma propaganda do meu produto que eu tenho aí para vocês, que é o meu e-book de Overgoals, que tá sempre aqui na descrição do vídeo, material que eu produzi com muita calma, com muito cuidado, com muito carinho, tá? Para trazer para vocês aí um pouco de como eu trabalho na minha metodologia do mercado de gols, reunindo aí 5 temporadas inteiras trabalhando no método de Overgoals, pegando, sei lá, acho que deu mais de 1.300 entradas nesse período aí. Então eu trago tudo catalogado ali para vocês e trago a minha estratégia para operar num dos mercados que eu mais lucrei até aqui na minha carreira como trader. Então fica a dica aí para você que está começando no mercado de Overgoals. Clica no link aí na bio e dá uma conferida no e-book de over do Stake Cheia, beleza? Seguindo em frente aqui, a gente tem Campeonato Brasileiro começando nessa quarta-feira. A rodada começa às 19, teremos jogos às 19, 19h30, 20 e 21h30. Tá? São esses 4 horários aí que a gente tem futebol brasileiro acontecendo, tá? Vamos passar os jogos aqui que a gente vai comentar, depois a gente vai acompanhar esse Campeonato Brasileiro muito de perto, tá, pessoal? Só para deixar claro para vocês, todos os anos a gente faz aqui o Brasileirão, um dos campeonatos que eu mais opero, tá? Eu faço praticamente todos os times do Brasileirão, não necessariamente todos os jogos, porque eventualmente acaba colidindo horário com outras ligas que eu trabalho aqui, mas eu dou muita atenção pro Brasileirão, porque é um campeonato onde eu tenho sido também muito lucrativo nas últimas temporadas aí. É o campeonato que a gente conhece mais os times e a gente não pode abrir mão de tanta informação que a gente tem das equipes
para poder fazer trade. O campeonato é equilibrado, então traz bons preços aqui pra gente trabalhar. Começando com um grande jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? Aqui a gente tem duas equipes que vivem momentos aí um pouco diferentes. O Atlético Mineiro oscilando um pouco lá no Campeonato Mineiro, né? A gente viu aí um resultado muito bom do Atlético na última rodada, vencendo o Cruzeiro no Clássico lá no Campeonato Mineiro. Isso dá uma moral pro time começar o campeonato. Tem algumas questões de elenco aí que o Atlético Mineiro está reformulando também, né? Existem rumores de saída de jogadores, de chegada de jogadores, mas o elenco do Atlético Mineiro para começar o campeonato é muito bom. É um dos times que, na minha visão, tem aí uns top 4, top 5 elencos melhores no Brasil hoje, tá? Então, chega para poder disputar em pé de igualdade aí com Flamengo e Palmeiras, que para mim são as equipes que serão favoritas ao longo desse campeonato, tá? A equipe do Palmeiras também vem muito bem, tem jogadores experientes, jogadores importantes. É uma equipe que tem construído uma reputação muito forte com o Abel Ferreira no comando, tá? A gente tem aqui o Palmeiras a 2,35 fora de casa e o Atlético Mineiro a 3,10. Então o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, é favorito. O gramado sintético o Palmeiras já conhece também, então não é algo que vá interferir aí, que vá fazer tanta diferença a favor do time do Atlético, porque o fator gramado não é algo determinante, né? As duas equipes jogam no sintético, tá? Então a gente tem aqui um confronto muito interessante, duas ideias de treinadores bem diferentes. O Sampaoli, que é um treinador que joga de uma maneira mais agressiva, que é um treinador que gosta de uma transição rápida, gosta de pressionar a saída. O time do Palmeiras gosta mais de um jogo mais vertical, bola rápida nos seus jogadores de ataque. Então a gente deve ver essa dinâmica acontecendo muito. Eu gosto bastante do mercado de over para esse jogo aqui. Acredito que temos tudo para ter um primeiro jogo aqui de Campeonato Brasileiro muito movimentado. A linha do over 2,5 tá 2,10. Eu venho para esse jogo aqui para tentar fazer gols nessa partida, certo? Na sequência a gente tem aqui Coritiba e Bragantino, tá? A equipe do Coritiba subiu da Série B recentemente, fez uma boa temporada na segunda divisão, volta à primeira divisão aqui, jogando dentro do seu estádio, que é sempre um time muito forte lá, jogando no Couto Pereira, né? É favorito para esse jogo, inclusive, odd de 2,40 para o Coxa, 3,20 para o Bragantino. O Bragantino que fez uma campanha mais ou menos aí na temporada anterior, chegou até no final da temporada ali ter risco de disputar contra o rebaixamento. A equipe do Bragantino, que é uma equipe que tem um orçamento que não é tão grande comparado a outras equipes aí do futebol brasileiro, mas que consegue figurar sempre numa condição interessante, apesar de não ter tanto investimento assim. Um ponto interessante que pode fazer a diferença para o Bragantino é que o estádio do Bragantino lá em Bragança Paulista vem passando por uma reforma muito grande. Não sei quando é que esse estádio vai ser entregue finalmente, mas ao passo que o Bragantino retornar para sua casa aí, é bem provável que melhore o seu desempenho. A gente viu isso aí com várias equipes do futebol brasileiro que tiveram essa situação aí de reforma ou construção de novo estádio recentemente, tá? Então, esse fenômeno aí pode afetar sim o Bragantino ao longo dessa temporada. Para esse primeiro jogo aqui eu vejo uma partida muito parelha. A minha sugestão para vocês seria um lay ao Bragantino como visitante aqui. Pelo que a gente já viu o time jogar no Paulistão e pelo que a gente já viu o Coritiba jogar também no Campeonato Paranaense, o Coritiba vem num entrosamento interessante, alguns jogadores funcionando muito bem nesse modelo de jogo aqui da equipe do Fernando Seabra do Coritiba, então a gente deve ter muito provavelmente a possibilidade de explorar um lay ao Bragantino nesse jogo, ok? Depois temos Internacional e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também subiu da segunda divisão, retornando à primeira divisão. Tem aí o Odair Hellmann como treinador, um treinador que fez um bom trabalho também com a equipe nesse retorno para a Série A brasileira. Vai pegar o Inter do Paulo Pesolano aí, que fez um grande jogo no Grenal contra o Grêmio, uma vitória aí de certa forma até inesperada, né? O clássico Grenal, a gente sabe, é um jogo que tem uma rivalidade tão exacerbada que coloca os dois times, mesmo que um esteja numa melhor fase que o outro,
quando chega no Clássico as coisas se equiparam muito justamente devido à rivalidade, então o Internacional conseguiu fazer um bom jogo, venceu bem o Grenal, chega com moral para a estreia do Campeonato Brasileiro. O Internacional só vai ter o Brasileirão e a Copa do Brasil nessa temporada, então essa questão de não precisar dividir compromisso com tantas outras competições no calendário facilita bastante para o time poder fazer uma campanha interessante no campeonato. O Atlético Paranaense vive algo basicamente parecido, né? Vai ter só essas duas competições para disputar, então aqui é muito interessante para o Atlético tentar pelo menos algum pontinho fora de casa. Odd 4,33 para o Atlético, 1,81 para o Inter, devido ao que a gente viu no Atlético Paranaense perdendo para o Coxa no Clássico lá no Paraná. E o Internacional fazendo uma boa atuação contra o Grêmio no último Grenal. Eu iria de lei Atlético Paranaense aqui, pensando nesse contexto aqui de um time que vem com uma moral elevada aí para esse confronto e dentro de casa também deve buscar por pontos aqui a equipe do Internacional, tá? Na sequência, Vitória e Remo, o Vitória que se manteve na Série A aí, passou bastante dificuldade na reta final do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu ficar na primeira divisão. E o Remo, que foi um dos times que subiu aí para a Série A nessa temporada. O time do Vitória jogando no Barradão é uma equipe que a gente pode confiar um pouco mais. É um time que tem mais disposição para jogar. Fora de casa a gente deve ver o Vitória passando bastante sufoco, assim como o Remo. Tá? A equipe do Remo, quando jogar dentro da sua casa lá no Pará, deve ser um time mais agressivo, mais perigoso, um time que tenta tomar as ações do jogo, porém fora de casa uma equipe que deve jogar um pouco mais retraída, um pouco mais recuada. Isso faz com que a gente deva ter aqui o time do Remo um pouco mais cauteloso. O Remo que contratou vários jogadores, então é uma remontagem dessa equipe para a Série A. O Juan Carlos Osório, o treinador que vai comandar a equipe do Remo aqui, também é um treinador que tem uma visão diferente de futebol, já tem aí um histórico de experiência no futebol brasileiro também, então ele sabe muito bem o nível de adversários que ele vai enfrentar, o nível de dificuldade do campeonato. Acho que o Remo até é uma equipe que deve brigar na parte de baixo da tabela, mas pode incomodar equipes aí ao longo do campeonato. Odd de 1,66 para o Vitória, 5,25 para o Remo. Eu iria no lei visitante aqui mais uma vez, tá? Nessas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, essencialmente, são jogos que a gente vai acompanhar muito mais para entender a dinâmica das equipes. Basicamente, o campeonato começa muito mais cedo do que geralmente ele inicia, então a grande maioria dos times ainda está em pique de pré-temporada, os times estão ainda se encaixando e isso pode fazer bastante diferença, tá? Então a gente tem que levar com muito cuidado esses jogos aqui das primeiras rodadas do Brasileirão. Na sequência, às 19h30, teremos Fluminense e Grêmio. Fluminense venceu o Flamengo no Fla-Flu, válido pelo Campeonato Carioca, enquanto o Grêmio perdeu o Grenal para o Internacional. Então temos aqui dois times com realidades diferentes para essa estreia do campeonato, tá? Pelo que a gente viu de contratações, pelo que a gente viu aí de trabalho dos treinadores na última temporada, tá? No caso do Fluminense, mantendo aí o trabalho que terminou a temporada anterior, mantendo praticamente toda a base do time aí da temporada anterior. O Grêmio meio que começando um trabalho novo, né? Com o Luiz Castro, português aí como seu treinador, vários jogadores novos aqui, né, como por exemplo o Everton, goleiro contratado do Palmeiras, né, o TT, jogador contratado do futebol grego, né, tem aqui algumas outras peças que foram contratadas na temporada passada, mas que jogaram poucas vezes, tiveram poucos minutos, né? Como é o caso, por exemplo, do Arthur, como é o caso do William, um jogador que não deve ser titular, talvez apareça até como titular aqui no time, mas são atletas aqui que podem render mais na mão do Luiz Castro aqui ao longo da temporada. Então, esse Grêmio, pelas contratações que fez e ainda, pelo que se fala, ainda não encerrou a sua busca por reforços, podem chegar mais jogadores aí até o final dessa primeira janela de verão aqui. Então a gente tem a possibilidade do Grêmio se reforçando ainda mais e aí fica com um elenco interessante também para disputar de maneira mais competitiva o campeonato do que fez na temporada passada, onde ficou aí numa condição de meio de tabela, tá? Então a gente pode ver aqui um jogo
de bastante trocação entre as duas equipes. Acredito que esse favoritismo do Fluminense se justifica pelo momento que a equipe vive. É uma equipe mais consolidada, digamos assim, a equipe do Fluminense, do que é o Grêmio hoje, né? O fato do Grêmio ter perdido o Grenal no final de semana também pode ser que seja um combustível aí pro Grêmio mostrar um futebol diferente, tentar se reabilitar animicamente, tá? Então, eu acredito que a gente possa ter aqui um Lei Grêmio como primeira alternativa. O Grêmio fora de casa a gente não sabe ainda como vai ser jogando contra adversários desse tipo. Jogou mal contra o Internacional. Pode ser que não jogue muito bem contra o Fluminense também. Mas acredito num jogo com gols, a linha do 2,5 pagando 2,30. Eu acho que talvez seja o mercado mais interessante para esse jogo, o over 2,5 gols, ok? Na sequência, Chapecoense e Santos, tá? O Santos ainda sem o Neymar. O Neymar deve estrear só lá em março, por aí mais ou menos, é onde está a previsão de retorno do Neymar para esse jogo. Tem o Gabigol que está jogando muito bem, tem o Tassiano que está jogando muito bem, né? Tem alguns jogadores aqui que vêm desenvolvendo um bom futebol aqui nessa equipe do Santos. A Chapecoense subiu da Série B, mas é aquele negócio, né? É um time que não tem aí cacife, digamos assim, para poder montar um elenco competitivo para jogar a Série A, então a tendência é que a Chapecoense passe trabalho nessa edição da Série A aí também. Tem como principal trunfo o fato de jogar dentro do seu estádio, que é bastante difícil jogar lá contra eles, na Arena Condá. Então a gente deve ver aqui o Santos tendo um pouco de dificuldade, mesmo assim o Santos favorito a 2,40, a Chapecoense odd 3. Aqui para variar um pouco a situação, a gente vai tentar buscar um lay ao time da casa nesse confronto aqui, levando em consideração que o Santos já está um pouco mais alinhado aí com a sua perspectiva de jogo para essa temporada, embora não esteja fazendo assim um campeonato paulista exuberante, mas é uma equipe que vem conseguindo fazer jogos interessantes aí. O nível de adversários que o Santos já enfrentou nesse começo de temporada é bem mais alto que o nível dos adversários da Chapecoense, então aqui um lay ao time da casa é minha sugestão para esse jogo, tá? Depois temos às 20 horas aqui Corinthians e Bahia. Esse aqui é um bom jogo, tá? O Corinthians tem um fator local muito poderoso, tem jogadores importantes no seu time. Já tem aqui Rodrigo Garro e Yuri Alberto, os dois jogando juntos, né? O Garro que jogou no Campeonato Paulista só um pedaço no final do jogo. O Memphis ainda tá fora por lesão, mas o Yuri Alberto e o Rodrigo Garro já representam aí um potencial importante nesse ataque da equipe do Corinthians, tá? Então, manteve praticamente todos os jogadores da última temporada a equipe do Corinthians. Essa sequência de trabalho ajuda para que o time tenha uma dinâmica interessante aí também. A equipe do Bahia também manteve seus principais jogadores, manteve o trabalho da comissão técnica, então a tendência é que a gente veja também aqui o Bahia entregando um futebol com um bom nível de entrosamento, com um bom nível de qualidade, com boa participação no setor ofensivo. Isso tudo facilita para que a gente tenha um jogo interessante para trade também, tá? Então aqui na minha visão, para não fugir tanto do contexto dessa primeira rodada, a minha sugestão é um lay ao Bahia, levando em consideração também o fator local do Corinthians. Jogando em casa, o Corinthians é mais forte, é um time mais interessado, é um time que tem uma postura diferente. Provavelmente na volta, no segundo turno, o Bahia mandando o jogo contra o Corinthians, esses preços eles até possam se inverter e o Bahia seja favorito com o Corinthians numa odd assim entre 3,20 a 3,50, tá? Então eu acho que esse lay Bahia pode ser uma entrada interessante aqui, levando em conta também a possibilidade de podermos trabalhar mercado de gols, já que são duas equipes que podem sim trazer pra gente uma leitura de gols para esse jogo, tá? Aqui a gente tem uma situação seguinte, ó. O estádio do Corinthians não vai estar liberado para esse jogo, tá? Tá colocando aqui que o jogo será na Vila Belmiro, tá? Se for na Vila Belmiro, esse fator local do Corinthians perde um pouquinho, tá? A sua importância. Um jogo lá em Itaquera é muito mais pressão do time da casa do que um jogo do Corinthians, por exemplo, no estádio da Vila Belmiro. Se esse jogo realmente for na Vila Belmiro, a gente tem aqui a nossa expectativa de mando de campo do Corinthians não ter tanto valor assim, tá? Para fechar aqui então de Brasileirão, a gente tem São Paulo e Flamengo já para abrir o campeonato às 21h30, o jogo que vai ter transmissão pela TV aberta, né? Já de cara, um grande clássico aqui.
o São Paulo, que está vivendo aí uma crise administrativa muito complicada, presidente renunciando, né? Se não renunciasse, provavelmente seria deposto o presidente do São Paulo aí. Então, está vivendo uma situação bastante nebulosa do que diz respeito à questão administrativa, a equipe do São Paulo. Já a equipe do Flamengo vive um momento interessante, né? A equipe do Flamengo que deve utilizar esse primeiro momento do Campeonato Brasileiro para tentar acumular uma boa pontuação, porque para a Copa do Mundo, naquela janela de Copa do Mundo ali no meio da temporada, deve perder vários jogadores aqui que serão convocados para suas seleções, e dentro desse time do Flamengo tem vários jogadores que de fato atuam, que de fato vão jogar na Copa do Mundo pelas suas seleções aqui, e isso vai eventualmente aí ser um problema para a equipe do Flamengo também, que terá seus jogadores desgastando aí durante a Copa do Mundo, ao contrário de vários outros times do Brasil que, caso tenham muitos jogadores convocados, esses jogadores não serão tão utilizados assim quanto os jogadores do Flamengo, que em boa parte são titulares nas suas seleções, tá? Então esse aqui é um fator que a gente tem que levar em consideração, que o Flamengo deve tentar somar o maior número de pontos possíveis nesse começo de campeonato aqui, para ter uma condição tranquila. No momento que apertar a situação de elenco aí para a equipe, certamente isso vai acontecer ao longo de uma temporada que tem um calendário muito apertado devido à Copa do Mundo, tá? Imagino que o São Paulo, jogando no Morumbi, possa ter aí sim a possibilidade de fazer um jogo superior, tá? Não necessariamente consiga dominar a equipe do Flamengo, porque a qualidade do jogo do São Paulo também tem sido um ponto para a gente analisar aí, a falta de qualidade no caso, né? Inclusive o Hernan Crespo deu uma entrevista após um jogo aí no Campeonato Paulista dizendo que a briga do São Paulo no Brasileirão é contra o rebaixamento, é para somar 45 pontos. Então é um discurso aí um pouco alarmista, até na minha visão, para uma equipe do tamanho do São Paulo, mas também acende para a gente um alerta para a gente ficar ligado aí nas atuações do São Paulo nesse início de campeonato. Lei São Paulo é a minha sugestão para esse jogo aqui, imaginando um Flamengo bem propositivo, jogando mesmo fora de casa aqui, porque vai jogar com sua equipe completa e vai enfrentar a equipe do São Paulo, como eu falei, já no momento de crise nesse começo de campeonato. Beleza? Essas foram as minhas sugestões então para os jogos dessa quarta-feira. Muito jogo, eu sei que o vídeo ficou longo. Procure aí os jogos que você pretende trabalhar nessa quarta-feira e deixa aqui nos comentários, beleza? Lembrando sempre, esse conteúdo tem o apoio do Bolsa de Aposta. Se você não tem conta no Bolsa de Aposta, escaneie o QR Code aqui na tela ou clique no link na descrição do vídeo para criar sua conta na melhor bolsa esportiva do Brasil. Você cria sua conta, não tem risco de limitação, trabalha com as melhores odds, vai trabalhar com outros traders, ou seja, a tua chance de ser lucrativo é muito maior trabalhando no Bolsa de Aposta. Valeu? Tá dada a dica aí, para maior de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!